Ezequiel, capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos. Todos encontraram? Amém? Vamos ler a partir do verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. Amém. Louvado seja o Senhor por esta palavra maravilhosa. Este é um texto bastante conhecido das Escrituras Sagradas. Esse texto em Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, ele fala sobre a restauração da nação de Israel. Ele fala sobre a restauração do ponto de vista nacional e do ponto de vista espiritual. Mas ele traz também muitos ensinamentos, porque nós somos o Israel de Deus. E eu queria meditar nesses momentos algumas coisas, alguns ensinos que Deus falou muito ao meu coração. A palavra de Deus fala que a nação de Israel novamente havia se rebelado contra o Senhor. Israel tinha um problema muito grave chamado idolatria. E Deus levantava os reis e levantava outras nações, e Israel constantemente caía no pecado de idolatria. E Deus levantou o profeta Jeremias para profetizar, para falar para a nação de Israel se arrepender dos seus pecados e retornar ao Senhor. Mas a nação de Israel, ela não ouvia os profetas, ela maltratava Jeremias. E Deus ali também levantou o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel era contemporâneo do profeta Jeremias. O profeta Jeremias era mais velho. Provavelmente Ezequiel cresceu ouvindo os ensinos do profeta Jeremias. E ele também, o profeta Ezequiel, era contemporâneo de Jeremias e também de Daniel. E a palavra do Senhor diz que o profeta Jeremias, ele tem a profecia, ele fala do cativeiro que iria durar 70 anos. E que ali Deus iria trazer ali uma vara de correção para a nação de Israel. E a palavra de Deus fala que, assim como o profeta profetizou, aconteceu. Nabucodonosor invade Israel. Na primeira leva é levado Daniel. Daniel vai servir ali nos palácios. Sadraque, Mesaque, Abednego, mais alguns jovens ali da nobreza vão nesta primeira leva. Depois Nabucodonosor invade novamente Israel. E nessa leva ele leva cerca de 10.000 homens. E dentre esses homens estava o profeta Ezequiel. E a palavra de Deus fala que Ezequiel estava ali quando ele tem o chamado. Em Ezequiel, capítulo 1, verso 1, fala assim a palavra do Senhor. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar,
se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então a palavra do Senhor fala que Ezequiel, ele estava ali exilado no rio Quebar, ali na Babilônia. E ele era filho do sacerdote Buzi. E a palavra de Deus nos ensina que para ser um sacerdote, você tinha que ser da tribo de Levi, do tronco de Arão. E Ezequiel, ele era da tribo de Levi, do tronco de Arão, ele era filho do sacerdote Buzi. E ele estava se preparando para ser sacerdote. A palavra do Senhor nos fala que por volta de 25 anos, eles eram indicados ao sacerdócio, e aos 30 anos, eles começavam a exercer o sacerdócio ao Senhor. Mas quando ali o profeta Ezequiel estava ali se preparando para começar a exercer o seu sacerdócio, servindo ao Senhor no templo, a palavra do Senhor diz que ele foi ali exilado. E ele estava ali no rio Quebar, ali exilado, provavelmente triste, porque ali ele não poderia desenvolver o seu sacerdócio. Ali não tinha mais o templo, eles estavam ali na terra dos caldeus. Mas a palavra do Senhor fala que ali no meio da tristeza, ali no meio ali do exílio, a palavra de Deus fala que veio sobre mim a palavra do Senhor. E aconteceu no 30º ano, no ano que ele deveria começar a exercer o seu sacerdócio. Mas a palavra do Senhor diz que veio sobre ele, estando eu junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No ano que era para ele começar a exercer o sacerdócio, ele estava ali triste, no vale, ali nas margens do rio Quebar. E ele tem visões do Senhor. Ele tem visões do trono do Senhor. Ele tem visões de Deus. E isso nos fala que tem momentos na nossa vida, que são momentos de dor, de sofrimento, momentos que podemos nos sentir exilados, momentos que muitas vezes, como o dele, representava um sonho de ser sacerdote, mas não tinha mais o templo, mas ele tinha a presença de Deus na vida dele. E a palavra do Senhor fala que abriram os céus, se abriram os céus, se abriram os céus para o servo do Senhor, um servo temente a Deus, um servo que estava exilado, mas que continuava temendo o Senhor dos exércitos. E eu tive visões de Deus, Xarebassuri me canta labalaias. Se abriram os céus, no exílio abriu os céus. E isso nos fala do amor de Deus. Pode aqui na terra parecer tudo acabado, mas o céu se abre para um servo de Deus. Eu tive visões de Deus. Assim como o apóstolo João, quando estava exilado na ilha de Patmos, pelo testemunho e a pregação da palavra de Deus, ele tem visão, ele vê o Senhor Jesus glorificado. Deus se revela aos seus santos. Deus não abandona o seu povo. Ele estava ali triste à margem do rio Quebar, mas ele estava tendo visões de Deus. Ele estava tendo acesso ao sobrenatural de Deus. E assim eu estava estudando a palavra do Senhor. E eu lembrei ali de quando Estevão estava sendo apedrejado. Quando Estevão ali, servo de Deus, estava sendo apedrejado. Ele estava ali por ser fiel a Deus, pelo testemunho da palavra de Deus também.
Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no verso 54, diz que ouvindo eles isto, porque Estevão estava pregando ali o seu sermão, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Ele estava ali morrendo como uma testemunha fiel ao Senhor, mas os céus se abrem. O próprio Senhor fica de pé ali à destra de Deus para receber Estevão com amor, com honra. Estava sendo apedrejado na terra, mas estava sendo contemplado lá no céu. Fiel na terra, perseguido na terra, mas contemplado pelo Senhor dos exércitos no céu. E Estevão foi coroado com a coroa da vida, entregou sua vida como mártir aos pés do Senhor. E Ezequiel estava ali, e ele tem visões de Deus, os céus se abrem. E a palavra de Deus, em Ezequiel capítulo 2, a palavra do Senhor diz que o Senhor fala para ele assim: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé. Está no exílio, mas põe-te em pé. Põe-te em pé. Você não vai ficar prostrado diante desta aflição, diante desta luta, diante desta perseguição. O Senhor fala para ele: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Oh, aleluia. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé. O Espírito de Deus pôs o profeta em pé. O Espírito de Deus põe a gente em pé. Podemos estar no vale, na perseguição, na enfermidade, enfrentando o desemprego, mas o Senhor nos põe de pé. Põe-te em pé. Põe-te em pé e me canta la balaia. Põe-te em pé. Põe-te em pé e falarei contigo. A segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, verso 7, do apóstolo Paulo a Timóteo. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Luta no vale, luta diante desta aflição, põe-te em pé. O Espírito de Deus nos põe de pé, diante dessa luta, diante desta aflição. E o Senhor começa a preparar Ezequiel. Ele fala para Ezequiel: abre a boca, come o rolo, come a palavra de Deus. Porque o profeta, para pregar a palavra de Deus, ele tem que sentir a palavra de Deus, ele tem que viver a palavra de Deus. Come o rolo, filho. Come o rolo, come o rolo. Prega a verdade. Prega a verdade, sentindo a verdade, vivendo a verdade. Prega a verdade, sentindo a verdade. Prega em nome de Jesus. Orimassurabacanta labalaias. E a palavra de Deus em Ezequiel, quando ele tem o chamado, no capítulo 3, no verso 7. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: a casa de Israel, o Senhor estava falando com Ezequiel, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração.
Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombre com os seus rostos, porque são casa rebelde. Deus estava preparando o profeta. Eu estou te capacitando. Fiz duro o teu rosto, fiz dura a tua fronte. Você vai pregar para a casa rebelde de Israel. A casa rebelde de Israel não quer ouvir o Senhor, não quer me ouvir, Ezequiel. Mas eu, o Senhor, te unjo e te preparo e te capacito para você exercer esta obra. Deus nos capacita, Deus nos unge, Deus nos prepara, Deus tem o profeta certo para o povo certo. Deus tem o pastor certo para a igreja que Ele quer. Deus te chamou. E esse Deus que te chamou é o mesmo Deus que te unge e te capacita. E que te faz forte. E te faz forte como a pederneira. Às vezes, muitos são chamados para obras difíceis, obras espinhosas. Mas tenha isso no teu coração. Seja fiel ao Senhor como foi Ezequiel. Porque você tem um Deus Todo-Poderoso que te capacita para esta obra. Deus te unge, Deus te dá direção, Deus te dá sabedoria, Deus te dá amor, Deus te dá discernimento espiritual, Deus te dá livramento, Deus te dá consolo, Deus te dá paz, Deus te dá alegria, Deus te dá provisão, rimianta, labachura, bacanta. Seja fiel ao Senhor e ao chamado do Senhor. Não duvide. Não duvide da convicção do seu chamado. Quem te chamou foi o Senhor. 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 Quem te ungiu foi o Senhor. Quem te salvou foi o Senhor. Quem escreveu o teu nome no livro da vida foi o Senhor. Quem te deu fôlego de vida e te trouxe aqui esta noite foi o Senhor. Glorifica o Senhor. Alabachura bacanta, alabalaias. Muitos vão lidar com o povo rebelde, como a casa de Israel. Nós temos muitos líderes aqui. Pastores e muitas líderes do círculo de oração, líderes de departamento. E muitas vezes nós vamos nos deparar com obras difíceis. A luta é ferrenha contra o mal, contra as hostes da maldade. Mas Deus é todo poderoso para nos guardar. Em Romanos capítulo 13, o verso 1, o apóstolo Paulo fala assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, quando estivermos fazendo a obra de Deus, e você se deparar com casa rebelde, com pessoas querendo afrontar a tua autoridade, porque as autoridades são constituídas e ungidas e vocacionadas pelo Senhor. Pelo Senhor. Tenha no seu coração, eles não estão tão somente se rebelando contra você, eles estão se rebelando contra o próprio Deus. E a palavra do Senhor diz que eles mesmos, os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Então, descansa no Senhor. Faça como o profeta Ezequiel. Seja fiel. Permaneça fiel. A Escritura é a verdade.
Aqueles que semeiam, a lei da semeadura, ela é um princípio espiritual na nossa vida. Quem semeia coisas ruins vai colher coisas ruins, porque de Deus ninguém zomba. Então descansa no Senhor, Ele está vendo tudo, Rimacanta Labalaias. Ele está vendo tudo, Ele está vendo tudo, Rabachurabacanta Labalaias. Está sendo perseguido, está sendo caluniado. Descansa no Senhor, porque Ele é justo juiz. E é Ele que vai dar a cada um de nós a nossa paga de acordo com as nossas obras. E a palavra de Deus, ele estava sendo preparado. Em Ezequiel fala que, no verso 24, a mulher do profeta Ezequiel, o Senhor recolhe, para mostrar ali para o profeta sentir a dor do povo de Deus, que amava mais o templo do que o Deus que habitava no templo. E a palavra de Deus, em Ezequiel 24:15, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que, de um golpe, tirarei de ti o desejo dos teus olhos, ou a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos, ata o teu turbante, põe nos pés os teus sapatos e não cubra os teus lábios, e não coma o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como me foi mandado. Deus recolhe a esposa do profeta, para o profeta ali sentir, e a nação sentir a dor que Deus estava sentindo, a ver o seu povo perdido na idolatria, a ver o seu povo amando mais o templo do que o próprio Senhor dos Exércitos. E o profeta, eu fiquei estudando essa palavra entrou muito profundo ao meu coração, e é com muito temor. E falei pelo povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como me foi mandado. Diante do luto, diante da dor, diante da angústia, diante do sofrimento, ele, ali naquele momento, ele perdeu aquilo que ele mais amava, a sua esposa. Mas ele sabia que ela estava guardada com o Senhor. Ele tinha a esperança da glória. Ele sabia que ia reencontrar com ela. E ele fala: e me fiz como foi mandado. Diante da angústia, da luta, obedeça ao Senhor. E me fiz como foi mandado. Mesmo com dor, dilacerado por dentro, e me fiz como o Senhor mandou. Fui fiel ao Senhor na alegria e na tristeza. Foi fiel ao Senhor diante do luto. E aí nós chegamos no vale dos ossos secos, na visão do vale, que nos fala sobre restauração. Mas antes de chegar na restauração, o profeta passou por tanta coisa, mas ele continuou com fidelidade servindo ao Senhor. O ministério de um servo de Deus, de uma serva de Deus, não é medido pelo sucesso, é medido pela fidelidade ao Senhor. Não é se tem aplausos, porque a casa de Israel não aplaudia, a casa de Israel maltratava. Mas era pela fidelidade ao Senhor. Tem galardão para você, fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor, mesmo diante do sofrimento, da luta, você continua pregando a palavra de Deus com autoridade, com amor, com poder, com ousadia. Mesmo diante da enfermidade,
continua ensinando, continua regendo, continua tocando na orquestra, continua louvando ao Senhor, continua adorando ao Senhor. Continua adorando Ele na prova, na dificuldade, nas lágrimas. E a palavra de Deus fala que esse homem, fiel ao Senhor, que foi passou uma vida de muito sofrimento como o profeta Jeremias. No capítulo 37, no verso 1, a palavra do Senhor diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. A mão do Senhor veio sobre o profeta. E ele me fez sair no espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me fez sair no espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A mão do Senhor levou o profeta ao vale. A mão do Senhor governa o universo. A mão do Senhor nos leva para os vales. A mão do Senhor nos leva para os montes. A mão do Senhor é que nos guia. A mão do Senhor é que nos protege e nos guarda. E veio sobre mim a mão do Senhor. Ah, descansa o teu coração. A mão do Senhor é sobre a sua vida, é sobre a sua família. A mão do Senhor é sobre a sua casa, é sobre o seu ministério. A mão do Senhor veio sobre mim, Irimianta Labalaias. Ele é nossa torre forte, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a rocha viva, a palavra de Deus, Arabashura Bacanta Labalaias. Ele é o amigo fiel, Ele é o nosso supremo pastor, Ele é o nosso Senhor. A mão do Senhor o fez andar, porque andar no vale, às vezes não, é difícil. Andar no vale, no meio da luta, no meio da perseguição, andar no vale estando enfermo, andar no vale estando desempregado, andar no vale estando caluniado, perseguido, afligido. Mas Ele me fez, no verso 2 Ele me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Um sacerdote não podia ter contato com coisas mortas, pessoas mortas. Eu imagino para Ezequiel a aflição quando ele teve aquela visão daquele vale, cheio de ossos secos. E o Senhor o pôs a andar no meio do vale. E me fez andar. E o Senhor pergunta para ele: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Senhor, tu o sabes. Senhor, tu o sabes. Senhor, tudo vê. O Senhor ali, o profeta estava vendo um vale de ossos, um cemitério ali, aberto. Mas Deus estava vendo um exército forte e poderoso sendo levantado. É osso para a parte humana, não tem esperança pela parte humana, mas o profeta teve sabedoria e discernimento para responder: Senhor, tu sabes, eu creio em ti. O Senhor é todo poderoso para poder dar vida ao que está morto na minha casa. O Senhor é todo poderoso para dar vida ao que está morto na minha própria vida, no meu trabalho, na minha família. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu estou vendo osso, eu estou vendo algo morto, eu estou vendo algo sem esperança, mas eu continuo crendo em ti, porque operando Deus, quem impedirá? Abachurabacanta labalaias. Quem vai impedir o agir de Deus na tua casa, na tua família, no teu ministério?
ministério. Oh, labachura bacanta, labalaias. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, pensamentos de paz, pensamentos de paz, pensamentos de paz, é pensamento de paz, é paz na luta, é paz na tristeza, é paz no luto, é paz na bonança, é paz na alegria, é paz do Senhor, é a paz de Deus que excede todo entendimento. É paz, o Senhor tem paz, 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 paz. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle das nossas vidas. Ele está no controle da nossa família. Ele está no controle desta igreja. Ele está no controle desse ministério. A paz, 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 para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, diz o Senhor. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Aleluia, aleluia. E a palavra de Deus, ele fala para o profeta. Então me disse no verso 4, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A casa de Israel já tinha perdido a esperança, mas o Senhor levanta aquele homem de Deus, aquele homem de Deus, aquele servo do Senhor, aquele homem que estava exilado no rio Quebar, aquele homem que foi maltratado, aquele homem que perdeu a sua esposa, mas era um homem fiel ao Senhor e amava o Deus Todo-Poderoso. E Deus levanta aquele homem cheio de Deus, aquele homem valoroso do Senhor, aquele profeta digno e honrado que o Senhor levantou para a nação de Israel. E ele diz para o profeta, profetiza, profetiza, profetiza sobre este vale, profetiza sobre este vale, profetiza sobre este vale, e dize, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, profetiza diante do vale, profetiza a palavra de Deus, proclama a palavra de Deus, dorme com a palavra de Deus, medita com a palavra de Deus, prega a palavra de Deus com ousadia, prega a palavra de Deus no vale, profetiza a palavra do Senhor na sua casa, profetiza, 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 em nome do Senhor dos Exércitos, profetiza, profetiza a esperança para a sua casa, a esperança para a sua família, a esperança para este ministério, profetiza em nome do Senhor, prega a palavra de Deus, prega a verdade, prega a palavra de Deus. E profetizei como me deu ordem. A palavra do Senhor diz que ele profetizou, no verso 7, profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. O povo de Deus é para estar unido. E Deus ali começou a restaurar osso com osso. Não é o osso do João com um outro osso do Pedro. Primeiro o Senhor sabia cada osso que pertencia a João, cada osso que pertencia ao Pedro. Ele conhece cada osso. Ele conhece as nossas aflições. Ele sabe restaurar. E Ele tem ordem. E volta cada osso ao seu osso, e houve um reboliço, e a palavra de Deus fala que houve um ruído, e os ossos se juntaram, osso com osso,
e cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. Deus estava ali, restaurando a nação, simboliza a restauração nacional de Israel. A união, quando Israel, ele volta para ali, eles declaram a independência em 1948. Ali eles declaram a independência, eles estavam sendo ali, eles estavam sendo colônia britânica. Em 1948, antes da Inglaterra ir embora, eles declaram a independência. E a palavra de Deus fala sobre essa restauração nacional, que quando se junta ossos, se juntou a carne, se juntou os nervos, mas não havia neles o espírito, faltava a restauração espiritual. E a restauração espiritual, a palavra do Senhor fala que vai acontecer a nação de Israel. Quando o Senhor voltar, Ele vai voltar, Ele vai nos levar, a igreja do Senhor vai subir e vai iniciar a grande tribulação. E no final da grande tribulação, Deus, o Senhor Jesus, vai voltar. E a nação de Israel vai ser espiritualmente ali restaurada. Conforme o profeta Zacarias 12:9 diz assim: e acontecerá naquele dia, que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. Os irmãos conhecem a profecia das 70 semanas de Daniel. A 69ª semana crucificaram o Messias. A contagem do tempo foi interrompida e o relógio da dispensação dos judeus parou. Quando eles disseram que o sangue dele caia sobre as nossas cabeças. E começou o tempo dos gentios. Esse tempo dos gentios findará com a vinda de Jesus nas nuvens. Então começará a 70ª semana, que é a grande tribulação. E a igreja de Jesus não estará na terra durante a grande tribulação. E depois da grande tribulação, Deus restaurará a nação de Israel. E a palavra de Deus fala da vinda do Senhor. Um dos sinais é olhar para a figueira. Olhai, ela está brotando. Não faz muito tempo que a primeira parte da profecia se cumpriu. E a nação de Israel passou a ser uma nação. E agora falta a segunda parte se cumprir. E breve o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Breve estaremos no céu com o Senhor. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Permaneça fiel. Falta pouco. Falta pouco. Ele vai vir buscar a sua noiva. E nós subiremos com Ele. E nós não passaremos pela grande tribulação. Deus nos trouxe aqui porque Ele quer restaurar as nossas vidas. Vamos ficar de pé e fazer uma oração? Deus quer restaurar a nossa vida. Deus se importa com um osso seco. Ele levou o profeta no meio daquele vale. Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Às vezes estamos como um osso, diante do sofrimento, diante de enfermidades, diante de perseguição, de calúnia, de difamação, de muito sofrimento. Às vezes estamos perdendo a esperança,
Mas o nosso Deus Todo-Poderoso está aqui para nos restaurar e nos pôr de pé. Filho do homem, põe-te em pé. E o Espírito levantou o profeta, e ele tem poder para nos levantar esta noite. Podemos estar cansados, abatidos, mas Deus tem poder para nos restaurar e nos pôr de pé. Põe-te em pé. E levantou-se um exército forte e poderoso em Deus. Deus está dando resistência para o seu povo. Deus está dando resistência para a minha vida. Deus está dando resistência para a sua vida. Ele está nos fazendo ser mais fortes, resistentes. Resistam, 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 resistam com coragem, resistam com fidelidade, resistam com alegria, resistam com fervor, resistam, 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 resista adorando ao Senhor e glorificando ao Senhor. Abachurabacanta labalaias. Resista, abachurabacanta labalaias. Recebe do Senhor resistência, força, poder, ousadia, graça, consolo que vem do alto. Oh, aleluia. Nós vamos orar.